Uma breve apresentação. Eu sou farmacêutico bioquímico pela UFMG. Tenho mestrado pelo programa em cirurgia e oftalmologia pela Faculdade de Medicina da UFMG, área de concentração resposta inflamatória ao choque circulatório. Atualmente, eu sou coordenador técnico do Laboratório Médico Lustosa, em Belo Horizonte. Sou professor do curso de validação de métodos analíticos pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Sou auditor externo do PALC em treinamento, ainda não finalizei a minha formação em auditor externo, estou finalizando. Sou auditor ISO, interno ISO e IONA. Sou sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e sou membro do grupo LabR, que é um grupo com finalidades de desenvolvimento de ferramentas na linguagem R e para que a gente possa disponibilizar essas ferramentas para todos os laboratórios do Brasil. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, nem com a Oriba, nem com outras marcas que eu possa vir citar aqui na palestra. Então, o primeiro título, qualidade. Qualidade é a totalidade de características, né, a capacidade de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas dos nossos clientes. Então, essa é a definição da ISO 8402. Então, qual que é a missão nossa no laboratório diariamente? A nossa missão é fornecer, né, um laudo confiável e seguro para que o médico possa tomar uma decisão naquele momento com a posse do nosso laudo. Ou seja, ele pode tirar um medicamento, pode aumentar a dose de um medicamento, pode mudar o ciclo de um tratamento. Então, essa é a finalidade nossa do laboratorista, né, para que a gente produza um laudo de confiança para que o médico possa atuar em cima dele. Nós estamos falando, né, essa aula ela se aplica ao controle de qualidade, todas as metodologias do laboratório. Vou falar também em especial da metodologia, né, da hematologia, que nós temos uma análise do sangue total. Então, na hematologia, a gente tem as metodologias da citometria de fluxo, ou seja, a gente tem a contagem de nossas células, né, leucócitos e outras células, né, pela diferenciação, principalmente dos leucócitos, do seu tamanho e pela sua granulosidade. Então, a gente tem um laser no aparelho, esse laser ele vai incidir na célula, e de acordo com a sua dispersão, né, o seu ângulo de dispersão frontal e lateral, ele vai identificar tanto o tamanho da célula, se é uma célula pequena, como um linfócito, se é uma célula maior, como um blasto, como um monócito, tudo isso de acordo com a característica da célula, de tamanho e granulosidade. Então, nos nossos escatergramas, dos nossos equipamentos de hematologia, a gente vê essa classificação das células de acordo com o seu tamanho e de acordo com a sua complexidade celular. Então, a gente vê aqui embaixo o linfócito, que é uma célula pequena, né, com uma complexidade granular baixa, né, então ele é pequeno e com complexidade granular baixa, fica embaixo. O monócito, né, que já apresenta alguns grânulos, e é uma célula maior, então ele vai ficar mais acima. E o granulócito, né, que tem a presença de vários grânulos citoplasmáticos, ele vai ficar mais acima pelo tamanho e pela granulosidade. Essa plaquinha não use celular, não é para nós aqui da palestra, tá? Essa plaquinha é para falar para vocês que esse laser incidente aqui dos equipamentos hematológicos, a maioria dos equipamentos sofre interferência das radiações eletromagnéticas. Então, quem trabalha com equipamento de hematologia, os funcionários eles têm que ser orientados a não usar o celular próximo aos equipamentos de hematologia. Então, o laboratório tem que ter uma política própria para isso. O uso de celular perto de equipamentos de hematologia, equipamentos que usam a citometria de fluxo, né? Hoje, no laboratório clínico, a gente tem urina-rotina por citometria de fluxo, também vai ter interferência. Então, a gente é orientado a partir de hoje, todos que estão aqui, a consultar os manuais dos equipamentos, da Oriba e de outros equipamentos, e verificar se o seu equipamento ele sofre interferência de radiação eletromagnética, porque a gente pode estar interferindo em resultado de exame pelo uso do celular próximo ao equipamento. E aqui a gente começa essa aula com esse slide. Esse slide ele é muito importante, é um slide que ele vai nortear toda a aula aqui. Então, no laboratório, é difícil a gente falar que a gente erra, mas a gente erra a todo momento, a gente erra todo dia, tá? Então, a gente erra no laboratório, mas o nosso erro ele tem que ser dentro de uma
de um máximo permitido. Tem que ser dentro de um máximo para que a gente não coloque em risco o paciente, tá? E não mude a conduta clínica do médico. Ou seja, a gente pode errar. Se a gente colocar um aparelho de hemograma para dosar 5 vezes a hemoglobina, ele vai soltar 5 resultados diferentes. Mas esses 5 resultados diferentes, eles têm que ter um erro máximo estabelecido para que ele não prejudique a decisão clínica. Então, no laboratório clínico, a gente tem 3 tipos de erro que a gente classifica. E a gente faz a especificação da qualidade para que a gente meça esses erros e que a gente não prejudique o paciente em decorrente deles. Então, o primeiro erro é o erro total. O erro total, ele é o componente do erro aleatório mais o componente do erro sistemático. A gente não fala a soma do erro aleatório mais a soma do erro sistemático, porque eu tenho um fator estatístico, né, que a gente vai ver na fórmula, que a gente insere aqui antes da precisão, que é 1,65. Por isso, eu não posso falar que o erro total é a soma do aleatório mais o sistemático. Eu falo que o erro total ele é o componente do erro aleatório com o componente do erro sistemático. O erro aleatório ele está relacionado à precisão, essa capacidade que o nosso equipamento tem de não repetir a mesma dosagem em dosagens sucessivas. Ou seja, se eu pego uma amostra de hemograma e vou dosar a hemoglobina 10 vezes a mesma amostra, ele vai soltar 10 resultados diferentes. A gente vai calcular o coeficiente de variação, né? Pela estatística, coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média, e vai nos dar o CV, a gente chama de CV. O laboratório é muito conhecido como de CV mensal, né? Então, só por essa característica do CV mensal, a gente sabe onde que a gente vai encontrar o CV no laboratório clínico. Então, o CV ele é encontrado no controle interno da qualidade. É um dos assuntos aqui da nossa aula. Então, toda vez que você passa a amostra controle diariamente, no final dos 30 dias, você vai pegar aquelas análises e calcular o CV mensal e fazer uma análise para ver se está bom ou se está ruim. Então, o erro aleatório é relacionado com a precisão e é medido na forma do coeficiente de variação. O outro componente do erro chama-se erro sistemático. O erro sistemático ele é uma medida da veracidade do método. A gente vai ver o conceito de veracidade. No laboratório, ele é medido na forma de bias. Então, eu falo que o laboratório, a hemoglobina teve um bias de 2%, de 3%, em cima do erro sistemático. E como a gente viu que esse slide é muito importante, a precisão e o CV a gente vai verificar no controle interno, e a veracidade, né, medida na forma de bias, a gente vai encontrar pelo controle externo, né, o programa de controle externo da qualidade, ou pelo programa de controle interno interlaboratorial, né? A Uriba tem um programa de controle interno interlaboratorial, então a gente pode calcular o bias por lá. Um conceito, né, que eu gostaria de fixar bem com vocês é a exatidão. A exatidão, esse termo exatidão, ele era muito relacionado ao erro sistemático, né? Mas devido a uma mudança de conceito, a exatidão, ou no caso a inexatidão, ele tem um componente do erro aleatório e tem um componente do erro sistemático, ou seja, a inexatidão está relacionada ao erro total. É o grau de concordância entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro de uma substância medida. Então, aqui a gente está vendo, aqui o exemplo é de uma glicose, mas pode ser hemoglobina, pode ser linfócito. Se eu passar aqui essa quantidade de vezes da minha amostra no meu equipamento, ele vai soltar essa quantidade de resultados diferentes, né, pela característica da imprecisão do método, ou seja, o meu método não tem a capacidade de repetir o mesmo valor em dosagens sucessivas. Então, aqui, essa diversidade de resultados, a gente mede pela imprecisão do método, tá? Então, esse é um dos componentes. Então, é o componente do erro aleatório, essa capacidade da imprecisão. Aqui a gente está vendo um outlier, né, do método, uma dosagem bem diferente das demais aqui. E a gente tem o erro sistemático medido na forma de bias. Eu gostaria bem de salientar com vocês que toda vez que a gente falar em bias, a gente tem que ter uma diferença, a gente tem que ter 2 médias, tá? Então, eu só posso falar de bias quando eu tiver uma média de uma substância medida no laboratório 10 vezes, e uma média de uma substância que foi obtida na indústria, por exemplo, um material de referência, alguma coisa que fala, esse é o valor verdadeiro. Então, a gente recebe um material de referência, por exemplo, de hemoglobina, que vale 10, né? E a gente mede no laboratório e ele deu 11, por exemplo. Esse 1, né, esse 1 de diferença é o bias, porque a gente tem a média de sucessivas que a indústria fez,
para referenciar aquele material, e nós fizemos a média de dosagens sucessivas aqui no laboratório. Então, essa diferença entre duas médias é medida na forma de bias. Então, guardem bem isso. Sempre que falar em bias, é a diferença entre duas médias. Tá? E aqui a gente tem os dois componentes. O componente do erro sistemático, né, que é a diferença entre o valor verdadeiro e a média observada, e temos o erro aleatório aqui. Então, esses dois componentes, eles compõem o erro total, que é também chamado de acurácia do método. Cada resultado liberado pode ser mais ou menos acurado, contendo, no máximo, erro total estimado dentro de sua probabilidade selecionada. Então, é o efeito combinado dos erros aleatório e sistemático, e não a soma, efeito combinado. Então, a gente já viu a diferença entre o resultado encontrado e o valor verdadeiro de uma amostra, resulta do efeito combinado de imprecisão e inexatidão, estimado por meio de ensaio por eficiência, comparações interlaboratoriais, amostras divididas, especificação da qualidade e o erro total máximo. Eu dou um exemplo de erro total para vocês na rotina diária do laboratório. Quando a gente tem mais de um equipamento no laboratório, a gente tem que fazer uma comparabilidade entre máquinas por um período determinado. Quando você dosa a hemoglobina em uma máquina e dosa a hemoglobina em outra máquina, você tem a diferença entre dois pontos. Sempre que você tiver um resultado de um equipamento com o resultado de outro, fizer essa comparação, a especificação da qualidade analítica que você vai colocar em sua planilha é a especificação do erro total. Viram a diferença? Porque quando eu falo duas médias, a diferença entre duas médias, a especificação é o bias. Quando eu falo a diferença entre duas dosagens únicas, uma dosagem de um equipamento 1 Oriba com a dosagem de um equipamento 2 Oriba, essa diferença de 10 de um equipamento, 10,5 para outro, esse meio de diferença é a diferença do erro total entre as duas dosagens. Aqui a gente tem um erro total, que a gente fala de pior cenário, né? Então, aqui a gente tem o valor real. Vamos supor que seja uma hemoglobina de 10. Aqui um pior cenário, né? Por exemplo, o equipamento dosou 7, dosou 6, ou seja, vai mudar a conduta clínica do paciente. Então, a gente viu a inexatidão aqui e a imprecisão. Os dois componentes, eles são componentes do erro total máximo da análise. A veracidade, que é medida na forma de bias no laboratório, é o grau de concordância entre o valor médio obtido de uma série de medições e o valor de referência aceito, usualmente expresso em termos de viés ou bias. Então, é aquilo que a gente falou. Se a gente... vamos pegar no controle, o programa de controle interno interlaboratorial. Então, a gente tem lá todos os equipamentos Oriba enviando hemoglobinas, todos que participam do programa, né, de controle interlaboratorial, enviando dosagens diárias de hemoglobina para esse controle. A gente vai enxergar essa média no mundo inteiro e vai falar assim, a média da hemoglobina de todos os equipamentos Oriba, marca tal, deu 10 de hemoglobina. E a média do meu controle, nesse mês, deu 10,2. Tá? Então, agora eu estou falando diferença de média de uma série de participantes com a média sua. Essa diferença é a medida do bias do método, o bias ou veracidade. Né? O erro aleatório, que é o outro componente, que é medido na forma da imprecisão, o erro aleatório a gente enxerga ele no controle interno, diário, da qualidade. Ele acontece ao acaso, a gente não tem uma medida se ele pode ser maior ou menor do que o real. Sentido ou dimensão não podem ser previstos. Frequência indeterminada, e pode acontecer uma vez ao dia, acontecer duas ou não acontecer, e causa dispersão de valores de medidas repetidas. Então, aqui está representado no gráfico, né, 3 dosagens de hemoglobina, uma deu 8, outra deu 9, outra deu 10, ou seja, o meu equipamento ele não está preciso, né, ele está impreciso, no caso. Né? Isso aqui, esses slides são muito importantes porque a gente não pode ter o mau hábito no laboratório de falar assim, o controle não passou, qual que é a sua ação? Eu vou repetir o controle. Então, se você sabe, o bom laboratorista ele tem que identificar o tipo de erro. O seu equipamento não está passando o controle por um erro aleatório ou por um erro sistemático. Nós temos que identificar isso. Porque senão a gente fica gastando reagente, fica repetindo o controle sem necessidade, fica jogando o reagente fora, fica mandando trocar probe de equipamento sem necessidade. Então, o erro aleatório, ele deriva da impossibilidade de repetir todas as operações da mesma forma. Ele pode ser originado de instabilidade da amostra,
ou seja, coagulação, hematologia, né, que são amostras muito, que a gente fala que a gente tem que ter um cuidado maior do que uma amostra liofilizada da bioquímica. Então, o cuidado da gente homogeneizar o controle da hematologia bem devagar, né, a quantidade de vezes que foi recomendada pelo fabricante. Hoje, né, a maioria dos equipamentos, a gente tem essa homogeneização dentro do próprio equipamento, então já facilitou para a gente, né? Em relação à instabilidade da amostra, a gente pode falar o próprio controle. Esse controle é diferente dos demais, ou seja, a gente tem que fazer uma rastreabilidade da cadeia de frios. Quando você compra um controle de um distribuidor, ele tem que ter uma rastreabilidade de temperatura desde o distribuidor até a chegada ao laboratório. Se essa rastreabilidade da cadeia de frios falhar, o seu controle de hematologia pode não passar porque ele não foi bem acondicionado na temperatura refrigerada estabelecida. Tá? Temos variações nas condições ambientais, como o não monitoramento de temperatura no laboratório, ou monitoramento de forma inadequada, variações no preparo da amostra, isso aqui vale muito para coagulação, ou seja, quando você tira um controle de coagulação da geladeira, esperar aquele tempo de temperatura, né, no ambiente, pipetar a amostra, tem mais um tempo, né, para ficar acondicionando, para depois você fazer a homogeneização e o uso. Então, o não respeito desses tempos, a gente pode de amostra, 4, ele começa uma hora, ele pipeta 4, outra hora ele pipeta 5, outra hora ele pipeta 2, ou seja, está na hora de trocar a sua pipeta, né? Variação da leitura, no equipamento de hematologia pode ser no laser, né? Tá? E no equipamento de coagulação, a gente pode ter variações de leitura, principalmente decorrente da temperatura da probe do equipamento. Então, uma coisa muito crítica para fibrinogênio, protrombina e PPT são as temperaturas de incubação, né? Naqueles equipamentos semiautomáticos, ou a temperatura da própria probe nos equipamentos totalmente automáticos. Variação no equipamento e variação nos reagentes. Então, ou seja, na hematologia, eu falo o seguinte, hoje os equipamentos são muito precisos, os equipamentos de hematologia são muito precisos, a qualidade do controle melhorou muito, ou seja, a indústria conseguiu colocar bons estabilizantes para que esse controle não perca a estabilidade até o 30º dia lá, porque a gente sabe que não dura muito. Então, hoje, o que a gente no laboratório tem que cuidar é dessa cadeia de frios, a gente tem que cuidar de tirar o controle da geladeira, passar o controle e não ficar ali a manhã inteira, a gente tem que voltar com esse controle para a geladeira. Então, se você faz uma boa gestão de equipamento, preventiva, corretiva na hora, e faz uma boa gestão dos controles, temperatura, modo de preparo, no caso de coagulação, você não vai ter problema. O outro erro a gente chama de erro sistemático. O erro sistemático ele afeta todas as amostras da mesma forma, ou seja, num gráfico de controle, a gente vai ver o que a gente chama muito de tendência, não é isso? Todas as amostras estão tendendo para cima ou todas as amostras estão tendendo para baixo. Mantém o mesmo sentido, positivo ou negativo. A causa pode ser determinada e está ligada às características de rastreabilidade metrológica ou outras causas. Então, aqui, quando a gente fala em erro sistemático, principalmente nos equipamentos de bioquímica, outros equipamentos automatizados, a gente vai atrás da calibração, ou seja, a calibração não ficou legal. Tá? E quando a gente fala em erro sistemático, por exemplo, no equipamento de coagulação, né, a gente sabe que a curva, por exemplo, da protrombina, ela tem uma curva de calibração. Então, se essa curva a gente falhou em algum ponto, a gente pode ter um erro sistemático. Né? E a gente tem pouca causa de erro sistemático em equipamentos de hematologia. Tá? Se a gente faz tudo com o controle, como é que fala, a cadeia de frios funcionando bem, o equipamento funcionando bem, a gente tem pouca causa de erro sistemático. Mas nós temos? Temos. Eu tenho um exemplo prático, assim, do meu laboratório, de outros laboratórios. De vez em quando você tem aquele relatório do programa de controle interlaboratorial e o seu leucócito, por exemplo, né, a global de leucócito está tendendo toda para cima, aquelas setinhas. Você tem que chamar o Oriba ou chamar outro fornecedor para fazer essa correção. Então, ele faz uma correção do fator do equipamento. Tá? Um erro total, medida da inexatidão, relação que conseguimos estabelecer entre o valor verdadeiro e o valor que nosso sistema analítico encontra. Lembrando que o erro total, a maioria no laboratório, toda vez que eu faço uma comparação entre duas máquinas, eu estou analisando pelo erro total. E a veracidade que é medida sobre a forma de BIS em relação aos sistemas definitivos, sistema de referência, valores de consenso e materiais de referência. Hoje a gente tem muita indústria, principalmente a indústria
programa de controle interno, externo da qualidade, eles estão fornecendo para os laboratórios materiais de referência. Ou seja, eles podem te entregar uma hemoglobina e falar assim, esse tubinho com essa hemoglobina vale 10. E você dosa, né, várias vezes no seu laboratório, obtém a média e confronta contra aquele resultado que ele te mandou para verificar o BIS. Isso aqui é muito importante para quem libera a rotina diariamente no laboratório. Então, a gente não vai repetir mais o controle quando o controle não passa. A gente vai pensar por que o controle não está passando. Então, o erro sistemático, né, por desvio, né, o erro sistemático a gente sempre pensa em calibrações, né? Primeira coisa, então a gente vai fazer uma nova calibração, não resolveu, a gente vai pensar em mudança de lote reagente, mudança de lote calibrador, mudança de operador, às vezes a gente não treinou adequadamente aquele operador que chegou. Intervenções no equipamento, manutenções maiores, filtros, lâmpadas e módulos. Às vezes é muito comum, depois de uma preventiva, a média da hemoglobina estava 10 e depois da preventiva ela começou a dar 11, né? Não é isso? Isso acontece muito no laboratório. Então, o que eu faço quando eu mudo um lote de reagente, mudo um lote de calibrador e a média muda? A média do meu controle. Eu tenho que pegar 5 amostras, por exemplo, que foram passadas no equipamento com lote de calibrador ou reagente anterior e comparar com esse novo lote de reagente novo e o calibrador novo, tá? Então, eu vou fazer o cálculo do erro total e do BIAS, né? E verificar se a gente está respeitando o erro total máximo e o BIAS estabelecido pelo laboratório, e se a gente está, clinicamente, a gente não teve diferença nos resultados do lote anterior de reagente ao calibrador com esse novo lote. Tá? O erro sistemático por tendência, a gente tem, pode ser deterioração, ou seja, o meu controle perdeu estabilidade, tempo, temperatura de armazenamento de reagentes, a gente viu que na hematologia isso aqui é muito crítico, né? Reagentes, equipamentos de coagulação, equipamentos de hematologia, nem todos os equipamentos de coagulação têm uma geladeira dedicada, a gente tem que guardar, às vezes, à noite esse reagente. Calibradores, vida útil de lâmpada, filtros, né? A gente tem alguns equipamentos de coagulação, né, que fazem leitura também por turbidimetria, então a gente tem que acionar, verificar se a lâmpada do equipamento está próxima à validade ou não. Evaporação de amostra controle ou calibração vencida, né? Então a gente tem tempos corretos de curva de calibração. Se a gente não respeitar, a gente pode ter problema. Isso aqui é muito comum, evaporação de amostra controle, se a gente não tomar cuidado. O que é isso? A gente está lá no laboratório, passa o controle, deixa a amostra aberta e começa a processar a rotina. A sua amostra ela está perdendo água, evaporando água naquele momento. Se ela está evaporando água, ela está sendo concentrada. Então, o seu controle ele vai tender todo para cima porque você não acondicionou de maneira correta esse controle após seu uso. O erro aleatório, então, é aquele erro que acontece um resultado para cima, outro para baixo, depois outro para baixo, outro para cima. Ele não tem tendência definida. Ele pode ser oriundo de reconstituição de amostra controle inadequada, homogeneização, tempo desde a reconstituição até o processamento, a gente já falou isso. Água reagente é o reagente que é utilizado em todos os equipamentos do laboratório, a gente tem que cuidar muito bem dela. Variabilidade na manutenção do equipamento pelo usuário. Bolhas nos reagentes, nas amostras, isso aqui é uma causa de erro bobo, de erro aleatório. Você vai processar uma amostra do controle externo, uma amostra de paciente, aquela presença de bolhas, as probes vão pipetar ar. Se elas pipetam ar, era para ela pipetar 10 microlitros de amostra, ela pipeta 7, pipeta 8. Oscilação na corrente elétrica, como que o seu no-break está funcionando? Você faz um teste periódico para ver se a sua bateria de no-break está apta quando tiver um pico de energia. Então, a gente tem variações de resultado decorrentes de picos de oscilações na corrente elétrica em que o seu no-break não segura mais esse pico. Problemas com aspiração de amostras, a maioria das vezes probes precisando ser trocadas, variação entre operadores. E outra coisa, a gente tem o procedimento de medição. Um dos principais componentes do erro aleatório é o próprio equipamento, né? Então, às vezes, o seu equipamento fornece 1,5% de hemoglobina, de CV para hemoglobina, e não adianta. Esse equipamento fornece 1,5%. Essa decisão, se você vai contratar esse equipamento ou não, ele tem que ser feito antes do uso. Tá? Porque se a sua especificação foi 1,0
e o seu equipamento, né, na bula dele está escrito 1.5, não adianta, esse equipamento não vai dar menor que 1.5. Então, essa variação de imprecisão, a gente tem a característica da máquina. E se a máquina... Então, antes da gente contratar, a gente tem que fazer essa verificação. Então, requisitos da qualidade. Agora a gente vai para as especificações da qualidade analítica. Expressão das necessidades do cliente ou sua produção em um conjunto de requisitos explicitados em termos quantitativos, objetivando definir as características de uma entidade a fim de permitir a sua realização e sua análise. Ou seja, nós erramos diariamente no laboratório, mas esse erro tem que estar sob controle. Ele tem que ter uma análise mensal de bias, de imprecisão e de erro total, conforme a gente vai ver. Essa fonte aqui é do EFLM, né, uma federação europeia aí. Lá no EFLM, o desvio máximo para hemoglobina na especificação desejável, o coeficiente de variação máxima é 1.4. Aqui a gente vai passar bem rapidinho, variação biológica, que às vezes é um termo que pouca gente conhece. Então, variação biológica é a variação dos nossos resultados em torno de um ponto homeostático. Ela pode ser intraindividual ou interindividual. E ela é determinada experimentalmente. Primeiramente, a gente vai ver o que não é variação biológica, né? Variação ao longo da vida. Algumas das quantidades dosadas no laboratório sofrem alterações ao longo da vida. Então, ou seja, hemoglobina. A gente sabe que a gente tem valor de referência para criança, tem um valor de referência para 12, 13 anos e depois para adulto. Período neonatal, infância, puberdade, né? Então, a gente tem os hormônios aqui, o FSH, o LH, o estradiol, eles variam de acordo com a fase do ciclo menstrual e da idade. Os hormônios também variam em relação à menopausa ou não, e em relação à velhice também, né? Que é andropausa e menopausa. Para esses analíticos, usa-se valor de referência de base populacional estratificados em grupos etários, ou seja, tem um valor de referência para cada fase do ciclo menstrual ou para cada idade. Então, isso não é variação biológica, tá? Então, esse estudo de variação biológica, para quem gosta de estudar esse assunto aí, a gente tem um livro, né, do Fraser, que a gente usa esse livro ele foi uma das bases, né, para o cálculo do CVI, do CVG, da variação biológica que a gente usa para a gente verificar essa diferença. Ou seja, os exames também variam no meu próprio organismo. Né? Se eu dosar a minha creatinina ou minha hemoglobina 5 vezes ao dia, ela vai dar valores diferentes, ou seja, nós temos uma variação individual. Não é isso? O que não pode é o nosso equipamento ter uma variação maior do que a variação individual do próprio organismo. Imagina se você tem a sua hemoglobina que varia durante o dia 1%. Tá? Se o seu equipamento varia 1.4, 1.5, a sua variação do equipamento ela supera a variação biológica. Então, isso a gente pode ter erros decorrentes, erros de interpretação médica decorrentes disso. Aqui é o site, né, que vocês de laboratório, né, quando quiserem entrar aí, é www.westgar.com. Ele é bem conhecido para quem é de laboratório, né? Aqui estão as especificações desejáveis da qualidade. Aqui um exemplo, né? Eu tirei essa tabela hoje mesmo lá do site, né, para exemplificar, tá? Então, aqui a gente tem vários analíticos. Aqui a gente tem, por exemplo, eritrócitos, contagem, né? Do lado esquerdo, a gente tem a matriz, se é soro, se é urina, se é plasma, né? Se é sangue total, tá? Ou, aqui no caso pela letra B, né? E tem aqui, por exemplo, o CVI, né, que a gente usa no laboratório. O CVI, ele é a variação individual do próprio organismo em relação às hemácias, né? Aqui a gente tem o CVG, que é a variação das hemácias num grupo populacional distinto, né? As pessoas do Brasil, com da Europa, com a Ásia. De acordo com esses resultados, a gente calcula a imprecisão, né, que a gente vai adotar aqui no laboratório, por exemplo, 1.6, o BIAS 1.7 e o erro total 4.4. Essa tabela, ela sofreu quem fez esse estudo foi a Carmen Ricos, né? Apesar da tabela ser chamada de tabela de Westgard, mas o estudo foi feito por Carmen Ricos. Ela sofreu uma atualização, né, pela EFLM, né? Então, essa atualização, o que foi feito? Eles revisaram os papers contidos naquele trabalho e verificaram qual que era a sua relevância, se ele tem um estudo bem compacto, né, bem desenhado. Então, alguns papers foram retirados daquele trabalho, então teve um recálculo daqueles números lá. Então, hoje eu recomendo para vocês que vocês utilizem a base do EFLM
para a especificação da qualidade analítica. Vocês vão clicar no site, né? biologicalvariation.eu, clicar nessa setinha aqui, em vermelho, ele vai abrir isso para vocês, tá? Quando vocês clicarem aqui em IPS, aqui no caso do hematócrito, e aqui ele fala substância também, soroplasma, que no caso sangue total, já vai abrir essa outra janelinha, e vocês vão submeter, quando vocês submeterem, já abre as 3 especificações, mínimo, desejável e ótimo aqui para o hematócrito. Então, vocês vão decidir se o laboratório vai utilizar o mínimo, desejável ou ótimo. Então, aqui para BIAS, para CV e para erro total. Facilitou muito, até colorido, agrada as vistas da gente. A gente, na hematologia em específico, né, a gente tem, no ESTGAR lá também no site, consultei também hoje, pus esse slide aqui na apresentação, eles fizeram um consolidado de hematologia para verificar quais são as especificações atuais e se você quiser usar uma ou outra. Então, por exemplo, para a hemoglobina, a gente tem, nesse consolidado, a gente tem aqui erro total 7 pelo CLIA, CAP e outras especificações, 6% Reilbeck, 5% Espanha, mais ou menos 4 para amostras menores que 10, mais ou menos 0,4 para amostras menores que 10, mais ou menos 0,5 para amostras menores que 10 pelo IQMH, né? Então, o RCPA gosta muito de fazer isso. A gente aceita tanto de erro total para amostra menor que tanto e tanto de erro total para amostra maior que tanto. Aqui, no caso, foi 0,5 para menor ou maior que 10, né? E temos outras especificações, né? Essa outra especificação, mais 4,19 e 3,85 pelo FLM 2022, 2019A e 2019B. E esses aqui são os níveis de decisão recomendados. Os níveis de decisão 4,5, 10,5 e 23. Então, isso aqui, quem vai decidir qual especificação vai ser utilizada é o laboratório, tá? E como que você define essa especificação? Você define ela com um significado clínico. Se eu aceitar 5%, igual essa especificação aqui, o médico vai mudar a decisão clínica nesses níveis de decisão. Aí, se eu aceitar 7, igual o CLIA, o paciente vai ser afetado? A decisão é do laboratório, e essa decisão tem que ser uma decisão clínica. Então, aqui, o que aconteceu? Vocês que são de laboratório, igual eu, a gente vê que alguns parâmetros da hematologia, HCM, CHCM, eles têm erros totais muito baixos, né, em precisão muito baixa, difícil da gente alcançar. A maioria dos laboratórios, talvez, eles vão para a média histórica ou outra fonte. Então, o que foi feito? Foi feito um estudo agora, em 2016, foi publicado verificação e qualidade do controle nas rotinas dos analisadores hematológicos. Esse estudo também está publicado lá no ESTGAR, né? Então, ele verificou, né, o que a Carmen Ricos tinha publicado e o que os laboratórios estão obtendo na prática, né? Então, aqui tem para VCM, tem para hematócrito. Então, olha para você ver, para o VCM, aqui 0,7, aqui 2%, por exemplo, né? Então, a gente viu que é como se fosse um estudo de estado da arte, isso daqui. Quais são uma referência do estado da arte, aquilo que a gente obtém na prática e o que está confrontando com a Carmen Ricos. Então, é isso. Uma das especificações da qualidade analítica, né? Lógico que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, é muito extenso, mas aqui é um modo de cálculo do erro sistemático do BIAS pelo programa, por exemplo, da Controlab, né? Então, a gente recebe lá, vamos supor que a gente receberia 5 amostras, né? A gente tem aqui essas diferenças em percentual, tanto do valor-alvo quanto do resultado do laboratório. A gente pega o nosso valor-alvo, aqui, no caso, né? Diminui, a gente pega o resultado do laboratório, diminui do valor-alvo e divide pelo resultado do alvo, do 185,2. Essa diferença em porcentagem, a diferença que a gente chama de erro total relativo, ela vai sendo plotada para cada alíquota. E você faz a soma dessas alíquotas, levando em consideração o sinal, e você obtém o erro sistemático, o BIAS, pela Controlab. Uma questão muito interessante, né? Eu também peguei do site lá da Controlab. Você aqui tem vários analisadores de hematologia e você consegue ver a imprecisão e o desvio padrão de todos os analisadores que processam hemograma, por exemplo, todas as marcas. Então, aqui é uma fonte de dados muito grande para você saber como que está a imprecisão de uma marca, como que está o desvio padrão de outra, né? Uma fonte muito rica.
E aqui o que eu tenho que fazer mensalmente, né, principalmente porque as acreditadoras, né, as certificadoras de saúde, elas pedem que a gente faça um relatório de CV mensal. Aqui um exemplo da bioquímica, mas se aplica também à hematologia, ou seja, eu tenho que definir o meu CV máximo permitido e fazer uma análise crítica mensal para ver se eu estou com quantos dos meus analíticos tiveram uma imprecisão maior ou menor que o permitido. Eu posso fazer uma análise também do perfil do coeficiente de variação mensal, ou seja, mesmo que o meu analítico não tenha uma inadequação, eu posso agir preventivamente para falar assim, eu aceito 4 de CV para um analítico. Se no mês ele deu 2, no mês ele deu 2,5, no terceiro mês ele deu 3,5, no quarto mês, com certeza, ele vai estourar. Então, você pode tomar uma ação antes que o seu analítico estoure, uma ação preventiva. E aqui só um exemplo, né? Aqui no caso glicose, não encontrei um exemplo da hematologia, mas o raciocínio é o mesmo. Você calculou o BIAS pela Controlab, deu 1,8, o CV de um dos níveis aqui do seu laboratório deu 1,4, você vai usar essa fórmula. Erro total é igual a 1,65 vezes 1,4 mais o BIAS. Nesse caso aqui deu 4,11. Para o analítico glicose, você vai lá na tabela da especificação da qualidade e vê se é menor ou maior do que o máximo permitido. Essa fórmula, lembrando que quando a gente calcula o BIAS, se ele vier com sinal negativo, a gente não leva o sinal negativo para o cálculo do erro total, ele vai como módulo de BIAS. E aqui os pilares da qualidade analítica, né? Então, a gente tem a validação e verificação de métodos, instrumentos e equipamentos de apoio, aqui no caso centrífugas, pipetas, banho-maria. Temos os equipamentos analíticos, aqui no caso dos analisadores, e temos o programa de controle interno e externo da qualidade. Então, importante no nosso laboratório é a gente planejar a implantação do controle interno como procedimento de medição existente no laboratório. Então, a gente tem dados de imprecisão da validação ou verificação, histórico do meu CV, histórico do grupo PAR, do Programa de Controle Interno Interlaboratorial, histórico do programa do controle externo e temos especificações da literatura. Planejamento do controle para um novo procedimento de medição. Então, a gente quer inserir um novo equipamento no laboratório. Então, vocês têm que fazer o raciocínio o seguinte, você tem que olhar primeiro os dados da sua especificação, da qualidade, para verificar se o equipamento que você vai inserir no laboratório, ele está de acordo com o que você aceita de erro total, BIAS, CV e Sigma. Porque se você insere um equipamento para depois olhar a sua especificação, se esse equipamento tiver uma imprecisão maior do que você aceitaria, a única forma de você resolver isso é trocando o próprio equipamento. Já falamos dos materiais do controle interno, né? Temos materiais aqui que utilizam o sangue total, que é o nosso aqui que a gente está analisando da Uriba, né? Temos os materiais liofilizados, temos os materiais que eles já vêm pronto para uso, aqui líquidos para a gente, e temos aqui um exemplo de gasometria, né? Que são ampolas que a gente tem um uso único. Tem uma discussão muito grande, né? Eu trouxe esse slide de estabelecimento de média própria, porque na hematologia a gente não tem muito costume de fazer esse estabelecimento de média própria, né? Porque o controle só dura 30 dias. Se você estabelece sua média com 20, você vai usar ela somente 10. Não faria nenhum sentido, né? Não vejo que as pessoas estão erradas usando esse modelo, não. Mas a gente tem outras alternativas, né? Então, eu participei do último curso lá, do ABCL Sigma, um curso que eu recomendo também, muito bom, com o Estgar, né? E com a doutora Luizane, a Deliane e a Claudineira, foram excelentes tutoras lá, inclusive, para me dar essa aula aqui, né? Então, em uma das aulas delas, né, e do Estgar, elas frisaram um ponto, né, que eu também adotei para a minha rotina, né? Então, hoje, eu estabeleço, né, o Estgar, ele recomenda que a gente estabeleça a média da hematologia com 10 pontos e siga por mais 20 com a média própria, né? Então, se a gente tem esse recurso, a gente pode fazer essa validação de média com 10 e seguir por mais 20 até o final do lote do controle. Então, aqui é para outros analíticos, né, bioquímica, outros analíticos, para hematologia a gente usaria 10 pontos, para coagulação a gente usaria 20, para hematologia a gente usaria, hemograma a gente usaria 10, né, no caso, para estimar a média de desvio padrão. Então, quais são os critérios para mudança de média do CIQ? Posso mudá-la sempre que muda o lote do reagente, controle ou calibrador? Na hematologia, a gente sabe que os controles da Uriba e de outras marcas, eles mantêm
assim, não iguais, né? Mas os valores são muito próximos de um lote para o outro, ou seja, o nível 1 próximo de 7, depois próximo a 12, depois próximo a 14. Isso não muda muito de um lote de reagente para outro. Devido a esse fato, a gente pode tentar, né, fazer um estudo de 6 meses a um ano para verificar se a minha média do meu próprio controle não mudou muito e se o meu próprio fabricante não mudou sua média em torno de um ano. Que a gente pode fazer o que a gente chama de transferência de desvio padrão. Ou seja, naquele estudo de um ano, eu determinei que o desvio padrão da minha hemoglobina do nível 1 é 0,3. Eu posso usar isso como histórico para os próximos lotes, né? Então, eu faria a valoração somente da média e o desvio padrão, a gente manteria o desvio padrão histórico. Isso é um critério que tem que ser feito um estudo e a decisão é do laboratório, se vai ser feito isso ou não. E em relação a novos lotes, principalmente em relação à coagulação, né, a gente faz o seguinte, toda vez que muda um lote, por exemplo, de protrombina, antes da mudança do lote, porque a amostra ela tem uma estabilidade, né, praticamente no mesmo dia, a gente pega 5 amostras de coagulação do lote anterior e replica com 5 amostras do novo lote e calcula o erro total dessa análise, verificando se o erro total e o bias do conjunto de 5 amostras está menor do que o máximo permitido e se não teve nenhum impacto clínico para o paciente. E aqui eu vou passar bem rapidinho, para quem é de laboratório, conhece, né, já é de costume, mas para quem está começando, pode ser uma coisa, né, mais nova. Então, aqui, o que eu falei com vocês, a gente tem que identificar os problemas de acordo com as regras, tá? Então, a regra, ela já me sinaliza qual problema que é, para a gente não ficar só repetindo a amostra. Então, a regra 13S é uma regra de rejeição, ou seja, não posso liberar a rotina, e é uma regra de erro aleatório. A gente tem aqui uma regra 12S, né? Uma regra 12S é uma regra de alerta. Eu não precisaria fazer nenhuma ação, poderia liberar a rotina. Agora, como as regras são múltiplas, se eu tenho uma 12S no nível 1 e 12S no nível 2, no mesmo dia, eu já tenho 2S. Aí eu não posso liberar a rotina. Aqui a gente tem a regra 22S no mesmo, né, em dias diferentes, ou seja, deu um 2S na terça e deu um 2S na quarta. Então, 2S não posso liberar a rotina. E aqui a gente tem no mesmo dia. Eu tive um 2S no nível 1 e um 2S negativo no nível 2. Não posso liberar a rotina, né, nesse gráfico aqui. Aqui uma regra de erro aleatório. Eu tenho um 2S para cima e um 2S para baixo. Então, aqui a regra R4S, um erro aleatório. Eu vou pensar em causas de erro aleatório. Bolha na amostra, no break, pico de luz, tudo que for causa de erro aleatório. Aqui a gente tem a regra 4-1S, ou seja, 4 valores consecutivos entre um DP e 2. Pode ser em 4 dias ou pode ser em 2 dias seguidos, ou seja, se for em 2 dias seguidos, a gente vai ter 2 pontos abaixo aqui da linha no nível 1 e 2 pontos abaixo da linha no nível 2 em 2 dias consecutivos. É a regra 4-1S. As regras são múltiplas. O que acontece no nível 1 se soma ao que acontece no nível 2. E aqui as regras X. Regra X. Independente se está entre 1 e 2, 9 pontos abaixo da média, regra 9X. E pode ser entre materiais de corridas, ou seja, na hematologia a gente não usa 3 níveis. Se eu tiver 3 pontos no nível 1, 3 no nível 2 e 3 no nível 3 abaixo da média, regra 9X. Na hematologia, como a gente usa 3 níveis de controle, então tem algumas regras que são como é que fala? São diferentes para a hematologia, né? Hematologia e gasometria, né, no caso. Como são 3 níveis de controle, por exemplo, aqui eu tenho 3 níveis. Eu tenho aqui um 2S aqui no nível 1, o nível 2 não deu nenhuma regra, e o nível 3 eu tive outro 2S. Tá? Então, essa regra chama 2 de 3 2S. Então, são 2S entre os 3 materiais de controle. Não posso liberar a rotina. E aqui a regra 3-1S, que substitui a 4-1S para materiais que usam 3 níveis. Então, aqui 3 pontos entre 1 e 2 de controle. Entre 1 desvio e 2, regra 3-1S. Então, aqui é um resumo muito bom para vocês guardarem isso aqui. Quais são as regras que são aplicadas para 2 níveis de controle? 1-2S, 2-2S, R4S, 4-1S e 10X, para bioquímica, por exemplo. E para múltiplos de 3, coagulação a gente usa na maioria 2 níveis, né? É difícil ter um fabricante que usa 3 níveis de controle. Hematologia, agora, hemograma e gases sanguíneos, a gente usa 3. Então, regra 1-3S,
2 de 3, 2S, R4S, 3,1S e 12X, por exemplo. Aí você já deve ter recebido essa pergunta. Quais regras que você utiliza no seu laboratório para cada analito e para cada equipamento? A única maneira da gente responder essa pergunta é sabendo da estratégia baseada em 6 Sigma. O 6 Sigma é uma metodologia estruturada que incrementa a qualidade por meio da melhoria contínua dos processos, levando em conta todos os aspectos importantes da atividade. Trata-se de uma forma simples e prática de se medir o desempenho do sistema analítico e útil no planejamento e monitoramento do controle. O 6 Sigma ele surgiu com a indústria de telefone, né? Surgiu com a indústria Motorola para fazer um incremento, fazer um gerenciamento da sua rotina e diminuir a quantidade de perdas, né, na produção. Então, o 6 Sigma ele pode ser usado, ele é utilizado para várias outras coisas no laboratório, por exemplo, indicadores de recoleta. E também ele é utilizado muito na indústria de mineração, na indústria de aviação também. Então, o que a gente sabe da definição do 6 Sigma é que quanto maior o sigma, maior é a segurança do seu processo. Se o seu sigma é 2,5, a cada 1 milhão de resultados emitidos pelo laboratório, 158.686 podem estar defeituosos. Se o seu sigma é 4, a cada 1 milhão de exames realizados, 6.210 podem estar defeituosos. Se o seu sigma é 6, a cada 1 milhão de exames, apenas 3,4 exames podem estar com defeito. Não vou esgotar esse assunto, é apenas para introduzir, tá? Mas a gente tem um cálculo também. O cálculo do sigma é muito fácil se vocês aprenderam aquele cálculo do erro total. Ele é o cálculo erro total menos bias dividido pelo coeficiente de variação. Lembrando que esse erro total não é o erro total que você calculou no seu método, é o erro total especificado na especificação da qualidade analítica que você aceita no seu laboratório. E da mesma forma que o bias não vem com sinal negativo, caso o seu bias for menos 3, não vai ficar menos 3, vai ficar menos 3. O bias vem em módulo também para cá. E segundo o Estigar, para que um processo possa ser considerado estável, a ponto de ser colocado na rotina, a métrica sigma deve ser maior do que 3. No controle interno, 6 sigma é útil para a classificação do sistema analítico em estudo. E como é um dado em número, fica fácil de monitorar e estabelecer metas. Então, toda vez que vocês forem responder uma pergunta, qual regra que eu utilizo no meu laboratório para cada exame, para cada equipamento, você tem que fazer o cálculo do sigma. Se o seu sigma é 6, do seu analito, e lembrando que o sigma a gente sempre considera o pior cenário. Então, eu calculo o sigma para o nível 1 e calculo o sigma para o nível 2. Tá? Se o seu sigma do nível 1 deu 3 e do nível 1 deu 6, você vai considerar sempre o pior cenário, no caso 3. Tá? Então, aqui, regra 13S, você vai utilizar... Se o seu sigma é 6, você vai utilizar somente a regra 13S. Se o seu sigma é 5, aí você começa daqui. 13S, 22S e R4S. Se o seu sigma é 4, você vai utilizar a regra 13S, 22S, R4S e 41S. E se o seu sigma é o pior cenário, é 3, você vai utilizar todas as regras. 13S, 22S, R4S, 41S e 8X. Isso aqui para 2 níveis de controle. Para quem utiliza 3 níveis de controle, que é no caso da hematologia, então aqui a gente poderia pegar, por exemplo, a coagulação com 2 níveis. Aqui no caso, a hematologia e gasometria com 3 níveis de controle. Depois que você calculou o sigma, se o seu sigma é 6, você vai usar somente a regra 13S. Se o seu sigma é 5, né, você vai utilizar 13S, 2 de 3, 2S e R4S. Se o seu sigma é 4, você vai utilizar 13S, 2 de 3, 2S, R4S e 31S. E se o seu sigma é 3, você vai utilizar todas. 13S, 2 de 3, 2S, R4S, 31S e 6X. Lembrando que na última atualização do Estigar, vocês podem ir lá no site, ele não considera mais a regra 12S, ou seja, a regra 12S não é uma regra nem de alerta mais, ela foi, para quem utiliza a estratégia Sigma, você não considera a regra 12S. Eu tenho uma experiência prática no laboratório, inclusive recente, né? A minha decisão no meu laboratório foi o seguinte: eu considero a regra 12S, mesmo utilizando a estratégia Sigma, igual eu já implantei no laboratório, eu utilizo a regra 12S quando eu estou validando média própria. Quando eu estou com os dados do fabricante, com o desvio proposto pelo fabricante, eu considero a regra 12S porque você está com o range aberto e você pode ter inadequações decorrentes disso. Então, só depois que eu tenho média própria,
que eu não uso mais a regra 1,2S, mesmo com a estratégia 6 sigma. E aqui a gente tem o que de mais novo tem, controle interno da qualidade, regras de Westgard integrada ao número de amostra, então o laboratório fazendo a gestão de risco da sua rotina. Não é isso? Então, de acordo com o seu sigma, você vai falar se você vai passar o controle a cada quantidade de amostras. Então, se o seu sigma, por exemplo, é 1,3S, desculpa, se o seu sigma é 6, você tem que passar o controle a cada 1.000 pacientes. Se o seu sigma é 5, você tem que passar o controle durante a rotina a cada 450 pacientes. Ou seja, se você tem um sigma 5 e você tem 900 amostras, você tem que passar o controle 2 vezes por dia. Se o seu sigma é 4, você passaria o controle a cada 200 pacientes. E se o seu sigma é 3, você passaria um pior cenário, a cada 45 amostras você teria que passar o controle durante a rotina. Agradeço a todos da Oriba, agradeço a todos que participaram, né, desse webinar. Né, eu acho que o assunto é muito extenso, não dá para a gente esgotar aqui, mas eu acho que essa foi uma introdução boa para a gente conseguir analisar criticamente a rotina e não ficar somente repetindo o controle. A gente tem que ir de acordo com o tipo de erro, de acordo com, e, por exemplo, fazendo uma estratégia 6 sigma para verificar quais regras que eu utilizo em cada analítico. Tá? A estratégia 6 sigma, a chave dela, para quem vai mexer com ela, é a gente fazer uma boa especificação de erro total. Porque se você especifica um erro total muito elevado, ou seja, um nível mínimo, você pode ter um sigma bom, mas a sua rotina pode estar toda comprometida, porque com aquele erro total você prejudicaria os seus pacientes nos níveis de decisão definidos. Tá? Então, às vezes, quem for especificar o erro total para a estratégia sigma tem que ser uma pessoa que conhece bem de controle, para especificar um sigma que você fale assim, eu posso seguir com essa estratégia, eu não vou prejudicar a rotina do meu laboratório. E posso falar assim de experiência própria que no nosso laboratório a gente reduziu muito a repetição de controle, muito gasto com reagente, otimizamos a rotina com o uso da estratégia 6 sigma. Então, foi uma coisa que implantamos recente, mas que está dando bom retorno. Agradeço a todos, muito obrigado. A gente tem uma primeira pergunta aqui, doutor, Sim. que diz assim, ó, mesmo em hematologia, onde a validade dos lotes de controle de qualidade são curtas, até 3 meses, devemos calcular a cada troca de lote uma nova média interna e utilizá-las na substituição de range estabelecido pelo fabricante? Não, tudo bem. Eu entendi a pergunta, né? Entendi em relação a... Eu acho que ela está falando em relação à média da mudança de lote do controle, né? Isso no mesmo. Caso, né? Isso. Então, como eu falei, a maioria dos lotes da hematologia nem chegam a durar 3 meses, né? Eles duram, quando duram muito, né? Mas você pode me falar no caso da Oriba, Daniela, mas quando duram muito é 1 mês e meio, né? No caso, né? Na verdade, o nosso lote, ele dura 3 meses. Dura. 2 meses. 2 meses. Então, é um bom lote, né? Então, esse Isso. lote de vocês durando 2 meses, vocês poderiam ter essa estratégia de fazer até aqueles 20 pontos, entendeu? Entendi. Você faria com 20 pontos a média e o desvio padrão, e Entendi. seguiria aí com mais 40 dias com média própria, né? No caso. Então, eu acho que com o controle de vocês, então, é um controle, né, diferenciado dos demais, que duram muito pouco, um mês e meio. Acho que com 2 meses a gente pode fazer 20 pontos e seguir com mais 40 com média própria. Agora, se o controle durar 1 mês e pouco, aí eu acho que vale a pena fazer aquela estratégia de 10 pontos, né? Essa decisão de valorar esses pontos na hematologia, a decisão é do laboratório, tá? Aumenta a segurança, né? Não tem nenhum manual que fala, né? As boas práticas de laboratório fala que a gente tem que validar essa média própria, né? Hoje eu já estou validando, mas também já trabalhei muito tempo não validando, né? Então, hoje eu estou validando e a gente consegue pegar erros mais rápidos, né? Então, às vezes, com o lote com a média aberta, você vai ter uma tendência, parecendo que está tudo bem, vai estar ali entre a média e um S, mas não está legal se você fechasse a média, né? Então, se a gente puder fechar, é o melhor. Agora, com 2 meses de controle, eu acho que pode fechar com 20 aí, tranquilamente e trabalhar mais 40 com a média própria, né, no caso. Né? Entendi. A gente tem outra pergunta aqui, a necessidade de realizar testes comparativos de validação ou verificação de métodos para os parâmetros calculados, como CHCM, HCM? Sim. Então,
lá no Estgar, né, a gente tem, também já viu os dois cenários, viu? A decisão também é do laboratório, porque é um parâmetro calculado, não é um parâmetro dosado, né, no caso, tá? E, no caso, a gente tem no Estgar, né, lá na Carmen Ricos, temos na FLM, a gente tem especificações, tanto para CHCM, HCM e VCM, né? Então, eu, particularmente, eu faço essa validação com erro total, BIAS e CV, mas esse erro total que está hoje especificado no EFLM e no Estgar, ele é um erro total que a maioria dos laboratórios não consegue alcançar, tá? Isso é fato, né? Então, a gente tem que procurar ou outra especificação, por exemplo, a Australásia, né, a Hillebeck, para ver se tem uma especificação que a gente consiga alcançar, ou, no caso, a gente, como que fala, a gente usa uma média histórica, tá? É aceito também pelas certificações. Se você tiver um estudo de 1, 2 anos, e o seu erro total para CHCM foi esse, você poderia usar ele como sua especificação da qualidade analítica. Porque eu entendo essa dúvida, porque a gente não consegue, porque o que está especificado é praticamente impossível de ser alcançado. Então, a gente ou procura outra especificação para seguir ela daqui para frente, ou a gente adota uma média histórica, que seria um estado da arte aí do laboratório para ser seguido, né? E lá no site do Estgar está muito rico agora. Antigamente, para hematologia, tinha muito pouca coisa. Vocês viram que eu já trouxe materiais que são publicados lá hoje, né, de comparação entre especificações, de estado da arte feito na hematologia, naquele artigo de 2016. Então, a gente consegue boas especificações. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Usar a média de 20 dosagens para todos os analíticos ou existe alguma restrição? Então, para hematologia tem essa restrição, 20 dosagens para bioquímica, para os outros, que o lote, isso a gente vai decidir de acordo com a validade do que esse lote dure, né, para a gente. Igual você falou, se durar 2, 3 meses, a gente faz essa validação com 20, né? Agora, se for um controle que dura um mês e 10 dias, eu acho que vale a pena fazer a validação com 10. Essa validação com 10 pontos, né, é uma decisão que eu tomei, né, ultimamente, baseado, né, na reunião lá que a gente teve no curso lá do Estgar, né, o último curso. Também não sabia dessa estratégia, né, então esse curso do ABC Sigma, ele me deu essa informação, tanto da valoração com 10 quanto da transferência do desvio padrão entre lotes, mas essa valoração com 10 ela vai variar com a duração do lote. Como o fornecedor que eu trabalho ele dura muito pouco, eu faço com 10 e sigo mais 20. Agora, se durar 2 meses, eu acho que pode fazer com 20 mesmo. Mas essa é uma decisão para todos os analíticos. Agora, igual a pergunta, mas se for hematologia que o lote dura só um mês, aí faz a valoração com 10 e segue por mais 20, né? Doutor João, mais uma vez, muito obrigada por essa palestra, foi sensacional. Muito obrigado e espero vocês. Em breve podemos fazer mais algumas, com alguns controles de qualidade mais aprofundados aí, tá? Não, em nome sim, da então. Oriba, agradeço demais. Muito obrigado. Espero ter, né, contribuído. Aí um quórum alto, né, mais de 100 pessoas. Fiquei muito Nossa, foi feliz também. excelente. Eu também Né? fiquei muito feliz. Obrigada a todos pela participação. Hoje eu estava com uma pressão maior, porque minha mãe também está aí no site assistindo, então Nossa, não que poderia legal. errar também, né? Muito obrigada. Obrigada a Tá todos bom? pela presença. Muito obrigado.